E aí, sabe aquele choquinho que a gente leva de vez em quando ao tocar na maçaneta de um carro? Ou quando o cabelo fica todo arrepiado depois de tirar um casaco de lã? Pois é, isso não é mágica não, hein? É pura física. Hoje a gente vai desvendar os segredos da eletrostática, que é a ciência por trás de todas essas coisas curiosas do nosso dia a dia. Olha só essa imagem. É um experimento que todo mundo já viu ou tentou fazer, né? Um simples pente de plástico, depois de passar no cabelo, consegue puxar pedacinhos de papel. É como se ele virasse um ímã do nada. Mas por que isso acontece? Que força invisível é essa? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Então, para a gente entender essa história direitinho, a gente vai seguir esse caminho aqui. Primeiro, vamos ver a mágica do dia a dia. Depois, fazer uma viagem no tempo para uma descoberta milenar. Aí a gente vai fundo nos blocos da matéria, entende a diferença entre condutores e isolantes, descobre como um corpo fica eletrizado e, no fim, a gente encara um desafio de alto risco. Bora lá? A real é que a eletricidade estática está em todo lugar. Sabe aquela faísca que estala quando a gente puxa um cobertor num dia bem seco? Ou quando o pelo do braço arrepia só de chegar perto de uma tela de TV antiga? Pois é, tudo isso é da mesma família do nosso pente que atrai papel. São todos fenômenos que nascem da mesma ciência. E olha, essa curiosidade das pessoas com esses fenômenos é antiga, bem antiga. Para a gente entender o que acontece hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, mais de 2000 anos atrás, lá para a Grécia Antiga, onde as primeiras pistas sobre a eletricidade começaram a aparecer. E aqui está o nome oficial do nosso assunto: eletrostática. A definição formal diz que é a parte da física que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso. Traduzindo do fisiquês para o português, é o estudo da eletricidade que está parada, quietinha no lugar dela, antes de sair correndo por aí como uma corrente elétrica. E a jornada para entender isso foi longa, viu? Começou com o filósofo Tales de Mileto, que percebeu que um pedaço de âmbar, ou elétron em grego, olha aí de onde vem o nome, quando era esfregado, atraía coisinhas leves. Aí, séculos se passaram até William Gilbert aprofundar os estudos. E só muito, muito depois, já no finalzinho do século XIX, é que a gente finalmente descobriu quem eram os culpados por tudo isso: o elétron e o nêutron. Certo, então, para entender a eletricidade de verdade, a gente precisa pegar um microscópio super poderoso e dar um zoom, mas um zoom gigantesco, até chegar no nível dos átomos, que são como os tijolinhos que formam absolutamente tudo que existe ao nosso redor. E aqui estão os nossos personagens principais. Lá no miolinho do átomo, bem no centro, que a gente chama de núcleo, ficam os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que, bom, são neutros. E girando em volta desse núcleo, numa região chamada eletrosfera, ficam os elétrons, com sua carga negativa. Agora uma dica de ouro. São os elétrons que são os agitados da história. São eles que pulam de um lugar para o outro e causam toda essa mágica que a gente vê. Agora, um detalhe muito importante. Nem todo material lida com esses elétrons agitados do mesmo jeito. E entender essa diferença é crucial. Vamos ver como essa divisão funciona. É basicamente o seguinte: nos materiais condutores, como os metais, os elétrons são mais livres. Eles podem passear pelo material com facilidade. Já nos isolantes, que a gente também chama de dielétricos, os elétrons são mais caseiros, sabe? Eles ficam bem grudadinhos nos seus núcleos. É exatamente por isso que um fio elétrico é feito de metal por dentro, mas coberto de plástico ou borracha por fora. O metal deixa a eletricidade passar e o plástico barra a passagem. E aqui vem um conceito que parece complicado, mas é bem simples de entender. A gente diz que a carga elétrica é quantizada. O que isso quer dizer? Significa que a eletricidade não é como a água de uma torneira, um fluxo contínuo. Não, ela vem em pacotinhos, sempre com o mesmo tamanho. Pensa em dinheiro. Você pode ter R$ 1, R$ 2, R$ 3, mas não dá para ter R$ 2,5 em uma única moeda. Com a carga elétrica é a mesma lógica. E o valor desse pacotinho mínimo de carga é este número aí, a carga elementar, representada pela letra E. É um número absurdamente pequeno, mas ele é a base de tudo. Qualquer carga elétrica que um objeto tiver vai ser sempre um múltiplo inteiro desse valor. Ou seja, um corpo pode ter 10, 20 ou 1 milhão de vezes essa carga, mas nunca 1,5 vezes. Ok, então a gente já conhece as peças do quebra-cabeça, as partículas, os materiais. A grande pergunta agora é: como um objeto, que normalmente é neutro, fica eletricamente carregado? É aí que entram os processos de eletrização. A definição é bem direta. Eletrizar é basicamente bagunçar o número de elétrons de um corpo.
Se ele ganha elétrons que são negativos, ele fica com carga negativa. Se ele perde elétrons, sobram mais prótons, então ele fica com carga positiva. Simples assim. E lembrem da regra de ouro: quem se mexe são sempre os elétrons. Vamos para o primeiro método, que é o mais famoso e o mais antigo de todos. É exatamente o que aconteceu no nosso exemplo do pente e do cabelo. É a eletrização por atrito. O processo funciona assim, ó. Quando a gente esfrega o pente no cabelo, essa fricção dá energia suficiente para alguns elétrons pularem do cabelo e irem para o pente. E o resultado? O pente fica com um excesso de elétrons, ou seja, carregado negativamente, e o cabelo, que perdeu esses elétrons, fica com falta deles, carregado positivamente. Mistério do pente resolvido. O segundo método é bem direto ao ponto. É a eletrização por contato. O nome já entrega tudo, né? É só encostar um objeto no outro. A lógica aqui é bem simples. Você pega um corpo que já está carregado e encosta ele em um corpo neutro. Os elétrons em excesso, ou a falta deles, vão se espalhar pelos dois corpos. No final das contas, os dois objetos terminam com cargas elétricas de mesmo sinal, como se tivessem dividido a carga original entre eles. E agora, o terceiro método, que é o mais intrigante de todos: a indução. Aqui, a gente consegue eletrizar um objeto à distância, sem nem precisar tocar nele. Funciona por aproximação. Pensa assim, a gente pega um bastão carregado, por exemplo, negativamente, e aproxima ele de uma esfera de metal, que está neutra. Só de chegar perto, as cargas da esfera se reorganizam. Os elétrons da esfera fogem para o lado oposto do bastão, aí vem o pulo do gato. A gente conecta a esfera na Terra com o fio terra. Os elétrons que fugiram agora têm uma rota de fuga e escapam para a Terra. Depois, a gente corta esse fio terra e só então afasta o bastão. Resultado? A esfera ficou com falta de elétrons, ou seja, ficou com carga positiva, o oposto do bastão. É um processo bem engenhoso. Tá, mas isso tudo serve pra quê, na vida real, além de arrepiar o cabelo? Bom, entender esses princípios é coisa muito séria. Na verdade, pode ser a diferença entre a segurança e um desastre de grandes proporções. Olha só essa cena, um caminhão-tanque. Só pelo fato dele estar se movendo na estrada, o atrito com o ar vai acumulando uma quantidade enorme de eletricidade estática na lataria dele. Agora imagina o perigo. Perto de combustível, uma única faísca gerada por essa carga acumulada, o estrago seria gigantesco. É aí que a física entra para salvar o dia. Aquele fio conectado do caminhão até o chão é o famoso fio terra. Ele funciona como um ralo, criando um caminho seguro para todo aquele excesso de carga elétrica escoar direto para o solo, que é um reservatório gigante de cargas. Isso neutraliza o caminhão e elimina completamente o risco de uma faísca. É a eletrostática aplicada para salvar vidas. E para a gente fechar, vou deixar um desafio no ar. A gente acabou de ver por que o fio terra é usado com o caminhão parado, certo? Mas e aquela corrente de metal que a gente às vezes vê em alguns caminhões arrastando no asfalto enquanto eles estão em movimento? Com base em tudo que a gente conversou hoje sobre atrito, condutores e acúmulo de carga, qual será a função dela, hein? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.